Bom, então vamos dar início aqui à nossa atividade. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana, sou técnica aqui do Núcleo do Telesaúde Bahia e vou estar acompanhando a web palestra de hoje com o título Atenção Primária à Saúde no SUS, né? O palestrante, nosso convidado de hoje é o Dr. Eugênio Vilaça Mendes, consultor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, doutor em cirurgia bucomaxilo pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em planejamento de saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública. Desejamos a todos uma excelente atividade e também ao nosso palestrante aí, Eugênio Vilaça. Pode dar início, doutor Eugênio. Boa noite a todos e a todos. Eu queria iniciar agradecendo ao Departamento de Atenção Básica e Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia por esse convite. O tema que me foi proposto é Atenção Primária à Saúde no SUS. Eu imaginei fazer assim um monólogo em que eu me pergunto e eu respondo a questões que me são feitas mais a miúde nas várias apresentações que faço sobre o tema no Brasil. Então, o que é APS? Quem chega à APS? O que é APS? A clínica da APS é singular? Quais são os papéis da APS nas redes de atenção? A APS é resolutiva? Como a APS coordena as redes de atenção à saúde? A APS é efetiva? Ela é simples? Ela é importante no manejo dos eventos agudos? Ela é importante no manejo das condições crônicas? Ela é importante no uso racional da tecnologia médica? É importante na organização da atenção ambulatorial especializada? É importante na organização da atenção hospitalar? É eficiente? Aumenta a eficiência da média e da alta complexidade no SUS? Ela pode atender prontamente as pessoas? E ela é reconhecida internacionalmente? O que é a APS? A APS deve ser definida pelos seus atributos, que são os atributos clássicos propostos pela professora Bárbara Stafford. Primeiro, o contato, é ali que as pessoas chegam primeiro. A longitudinalidade, as pessoas ficam ao longo do tempo com a mesma equipe. A integralidade, promoção, prevenção, cura, reabilitação. A coordenação, ela que coordena as redes. Esses os atributos essenciais. E os 4 atributos e os 3 atributos derivados. Focada na família, por isso que se chama saúde da família, é orientada comunitariamente e obedece às competências culturais, às preferências das pessoas e das famílias. Então, há, inclusive, um instrumento que já foi validado para o Brasil, que é a avaliação da atenção primária à saúde, em que pode-se medir a qualidade da atenção primária com scores para cada um desses 7 atributos e também o score geral. Quando falamos de APS, estamos falando de uma prática de atenção à saúde que apresenta otimamente esses 7 atributos. A segunda pergunta é: quem chega à APS? Isso é respondido por estudos de ecologia do sistema de atenção à saúde. Esses estudos, feitos e repetidos em várias partes do mundo, mostram que de cada 1000 pessoas, durante um mês, em qualquer lugar, pode ser em Salvador, na Bahia, pode ser em Brasília, aqui onde estou nesse momento, pode ser em cada um dos municípios das pessoas que estão aqui participando, 800 vão sentir-se mal, um sinal, um sintoma, E dessas
217 vão procurar atenção primária à saúde. Tanto aqui nós vemos que de 1.000 pessoas, 200 não apresentam nenhum sentimento de mal-estar, e das 800 que apresentam, 600 praticamente o mal-estar se autorresolve. Mas 217 procuram atenção primária à saúde, 8 delas vão ao hospital geral, 9 vão a um especialista e apenas uma é internada no hospital de ensino. Então, esse estudo, né, mostra exatamente que 20% das pessoas, durante um mês, em qualquer localidade, procura atenção primária à saúde. Então, é aí que, né, se forma mais significativamente a opinião das pessoas sobre o sistema de saúde. E outra coisa importante desse estudo de ecologia é a repercussão no ensino das profissões de saúde, que, de um modo geral, se fazem em grandes hospitais de ensino, ao qual chegam uma pessoa de cada 1.000 durante o mês, e quando deveriam, pelo menos no nível da graduação, ser feita com foco na atenção primária à saúde, onde chegam 217 pessoas. Mas também, quem chega à APS, nós podemos, e temos hoje informações no Brasil muito relevantes, né, que confrontam a ideia de senso comum, que é muito repetida, de que a atenção primária do SUS é só para os mais pobres. Então, esse estudo nos mostra, né, que não sei se dá para ver bem as cores, mas a curva superior representa atendimento por equipes de estratégia de saúde da família, a curva intermediária representa atendimentos para os modelos tradicionais de atenção primária à saúde, e a curva inferior representa a atenção primária nos planos privados de saúde. O que esse gráfico nos mostra? Primeiro, que a APS do SUS, né, ela chega fortemente aos mais pobres. Então, 60,9% do quintil mais pobre é atendido na APS do SUS. Mas o interessante é que também no segundo quintil chega a 56,6%. Mas o mais importante, por isso está nesse círculo, e que quebra essa ideia de senso comum de que a APS do SUS é a APS para gente pobre só, né, mostra que mesmo no terceiro quintil, no quarto quintil, portanto, de pessoas, vamos dizer assim, quase mais ricas, né, a atenção primária do SUS supera, né, tanto a atenção primária tradicional quanto os planos de saúde. Somente no quintil mais rico é que a atenção primária, que atendimento feito nos planos privados de saúde supera a atenção, a estratégia de saúde da família. Portanto, esse slide é muito interessante porque ele mostra que não é verdade que a atenção primária do SUS é só para pobre. Ela é prioritariamente o ponto de atenção dos 4 quintis, né, do quintil, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. E só não é hegemônica em termos de atenção no quintil mais rico. Uma outra pergunta é que APS? Né? Então, e aqui nós encontramos alguns modelos alternativos ainda no SUS. O primeiro modelo é um modelo tradicional, que é aquela APS em que se coloca um médico, uma enfermeira e começam a fazer consultação. Né?
Um outro modelo que nós encontramos é o modelo semástico, que é um modelo desenvolvido na Revolução Russa, né? Tantas vezes também é conhecido como modelo bolchevique, em que a atenção primária à saúde do ponto de vista do recurso humano médico é feita por uma tríade que combina clínico geral com pediatra e com obstetra gineco-obstetra. E o terceiro modelo é esse modelo que oficialmente o SUS adotou, né, que é o modelo da estratégia de saúde da família. Mas é comum também que a gente encontre na prática social modelos mistos. Então, é comum a convivência do modelo semástico, portanto, dessa tríade médica, numa mesma unidade de saúde, trabalhando com equipes de PSE. Então, a pergunta que se coloca é: qual é o melhor modelo de atenção primária à saúde? Felizmente, surgiram no Brasil, recentemente, vários estudos que nos permitem, feitos em várias regiões do país, utilizando aquele instrumento que é o PCA2, que mede aqueles 7 atributos, e atestam a superioridade do modelo da estratégia da saúde de família, tanto em cada atributo quanto no conjunto dos atributos em relação aos modelos tradicional e ao modelo semático. Essas pesquisas foram feitas no município de Porto Alegre, no município de Petrópolis, no município de São Paulo, em 41 municípios do Nordeste e do Sul do Brasil, em 62 municípios de São Paulo, em 9 municípios de Goiás e Mato Grosso e no município de Curitiba. Portanto, hoje nós temos elementos empíricos para afirmar que o melhor modelo de atenção primária à saúde para o SUS é o modelo da estratégia de saúde da família, como está na sua normativa. Uma outra questão muito importante e que é pouco discutida, trata da singularidade da clínica da atenção primária à saúde. Muitas vezes as pessoas querem colocar na atenção primária da saúde pessoas que não foram especializadas nesse nível de cuidado primário. Né? Então, é comum colocar especialistas na atenção primária à saúde. E isso não é bom. Por quê? Porque a clínica da APS é singular e ela é diferente da clínica da atenção especializada. É por isso que eu não devo ter especialista na atenção primária. O ambiente de cuidado, ela tem foco na pessoa, foco na saúde, foco em problemas pouco estruturados vistos no início, e ambiente pouco medicalizado. Diferentemente, a atenção especializada, né, é aquele especialista que está na atenção secundária, ainda que a atenção primária também a gente tenha os especialistas em atenção primária, a clínica do especialista tem foco no órgão, no sistema, foco em doença, foco em problemas bem definidos vistos mais tarde e ambiente muito medicalizado. Elas são diferentes também na forma da atuação dos profissionais. Atenção primária, exames mais sensíveis que específicos, aceitam-se falsos negativos que podem ser minimizados pela repetição de exames, provas em série, o médico de família, ele não pede a bateria de exame, pede um exame, espera, se for necessário, pede outro e outro. E o cuidado é disperso em vários problemas, mas com uma concentração relativa num pequeno número de problemas. Já a clínica do especialista na atenção secundária, os exames são mais finos, mais específicos que sensíveis, aceitam-se sobre diagnóstico, mas não se aceitam postos negativos, as provas são em paralelo. Isso sim,
O especialista ele vai pedir uma bateria de exames numa primeira consulta. E a concentração do cuidado num único problema ou num número mínimo de problemas. Do ponto de vista da continuidade do cuidado, na TS, um cuidado sustentado, continuidade sustentada, e na atenção especializada, continuidade relativa. Os resultados. Na PS, menores custos e pouca iatrogenia, e na atenção especializada, maiores custos e maior iatrogenia. Então, nós temos que ter clareza, né, que essa é a diferença. Isso aqui não significa dizer que a atenção especializada é menos importante que a atenção primária. Elas são diferentes, mas o bom é que elas são complementares. Se espera do médico de família, do enfermeiro de família, da equipe, é que faça bem essa clínica da atenção primária. Assim como se espera do especialista de atenção secundária que faça essa clínica que está caracterizada nesses lados. Portanto, mas ambas se completam. Uma outra questão é que papéis a atenção primária à saúde cumpre nas redes de atenção à saúde. A atenção primária à saúde no sistema fragmentado é diferente da atenção primária à saúde nas redes de atenção à saúde. Então, nas redes, a atenção primária cumpre 3 papéis. O estabelecimento e a manutenção da base populacional das redes, a resolução dos problemas de saúde, e a coordenação dos fluxos de pessoas, produtos e informações nas redes de atenção à saúde. Aí vem a pergunta: a atenção primária à saúde é resolutiva? A resposta é sim, é muito resolutiva. Se nós organizamos bem a atenção primária à saúde, aqui há 3 exemplos, ela se torna altamente resolutiva. Pesquisa feita em Florianópolis verificou que ali só se referenciam 12,5% em média dos casos que se apresentam na atenção primária à saúde. Isso em Porto Alegre, no Grupo Hospitalar Conceição, cai para 9%. E no Paraná, em Toledo, verificou-se um referenciamento da atenção especializada de apenas 5%. Ou seja, de cada 100 pessoas que chegam à atenção primária, ela resolve, ela soluciona 95% dos problemas. Portanto, é a APS muito resolutiva. O segundo papel é como a APS coordena as redes de atenção à saúde. Então, normalmente, nos sistemas tradicionais, quando não se opera em rede, há um modelo de coordenação da atenção muito limitado, que no SUS ainda é prioritário, que é o sistema de referência e contra-referência. Então, o sistema de referência e contra-referência, que ainda assim não funciona bem, ele é ultralimitado para garantir o papel de uma atenção primária forte na coordenação do cuidado. Então, é preciso alargar a perspectiva dos mecanismos de coordenação. Existe na literatura um modelo clássico, um modelo mais aceito de coordenação, não só nas organizações de saúde, mas em qualquer campo da atividade, que são os mecanismos de coordenação de um autor canadense chamado Winston. Isso significa que, para que a atenção primária opere bem a coordenação, ou seja, isso que se fala, redes coordenadas pela atenção primária à saúde, há que se normalizar as habilidades dos profissionais através de educação permanente, há que normalizar os processos de trabalho, com diretrizes clínicas baseadas em evidência, gestão por processos, sistemas de programação, há que normalizar resultados com sistemas de contratualização,
a fazer-se ajustamento mútuo por comunicação informal, ou seja, correio eletrônico, telefone, correio, internet, reuniões informais, a fazer ajustamento mútuo por grupos de trabalhos interdisciplinares e transdisciplinares, a fazer ajustamento mútuo por postos de lançamentos, como a central de regulação e a gestão de casa, a fazer ajustamento por comitês permanentes, ajustamento por matriciamento, seja adotando a estrutura matricial, seja fazendo um matriciamento entre os profissionais especialistas e os profissionais generalistas, né? A se ajustar pelo sistema de informação. Melhor o ajuste aí se faz através de um prontuário eletrônico que corre por todo o sistema. Ele está na atenção primária, mas ele se abre na atenção especializada, ele se abre dentro do hospital. Né? Finalmente, a supervisão direta. Então, para que a atenção primária à saúde cumpra esse segundo papel, é fundamental, esse terceiro papel é fundamental que a gente vá além desse modelo estreito da referência e contra-referência e incorpore todos esses mecanismos. Uma outra questão importante é: a atenção primária à saúde é efetiva? E aqui nós vamos verificar, afirmar que, sem dúvida, a atenção primária tem sido uma política pública bem sucedida no SUS, por várias razões. Ela reduziu a mortalidade infantil e em crianças menores de 5 anos, teve impacto na morbidade significativo, promoveu a melhoria do acesso e da utilização dos serviços, melhorou a equidade, reduziu as internações hospitalares e teve impactos indiretos nos setores de trabalho e educação. Muitas vezes a gente diz que outros setores são importantes na saúde. Verdade. Certo que a escolaridade determina a diminuição da mortalidade. Mas o que se constata aqui é que, reversamente, quando as pessoas ficam alguns anos na estratégia da saúde da família, há um incremento significativo no trabalho dos adultos e na permanência das crianças na escola, tal como se verificou em alguns setores, em algumas áreas brasileiras. Portanto, a atenção primária é muito efetiva. Uma outra questão, que também é para romper com certas ideias de senso comum, é que se pensa que a atenção primária é uma coisa muito simples e muito barata. Não é verdade que a atenção primária seja muito simples. Basta ver o que se fala, o que se coloca, a pesquisa feita em Florianópolis, que mostrou que na atenção primária surgem 1.475 problemas de saúde. Então, é uma enormidade de problemas de saúde. Mas aí vem um lado bom. 28 deles responderam por 50,4% da demanda total. Portanto, esses 1.475 problemas, eles se dispersam em 10 perfis de demanda que eu, nos meus estudos, articulei em 6 perfis de oferta. Portanto, essa demanda na atenção primária à saúde, ela é muito complexa. É uma demanda que envolve um amplo espectro de condições. 1.475 problemas. É interessante que a atenção primária não lida só com diagnóstico.
A clínica da atenção primária não é uma clínica de diagnóstico, é uma clínica de problemas. É uma demanda que, como vimos, concentra-se em poucas condições de saúde. Em 28 condições de saúde, concentra-se metade da demanda. Ela concentra-se relativamente nas condições crônicas. Concentra-se em pessoas hiperutilizadoras. Então, que 10% das pessoas consomem uma grande quantidade de consultas médicas e de enfermagem. É uma demanda concentrada em condições gerais e inespecíficas, sintomas mais ou menos difusos. É concentrada em enfermidades. Não tem uma boa tradução para o português, mas que no inglês chama-se illness, que é uma percepção subjetiva de um adoecer. E não pode ser motivo de um diagnóstico catalogável na classificação internacional de doenças. É uma demanda que apresenta variações temporais. Tem um componente significativo de demanda administrativa. Os médicos e enfermeiros desperdiçam um tempo enorme com papel, preenchendo papel. É uma demanda com um componente significativo de cuidados preventivos e é uma demanda diversificada que exige diferentes padrões de oferta para a sua resposta. Mas, como vimos também, né, é uma demanda que tem alto grau de resolubilidade. Não sei se dá para ver aí no quadro, né? Então, a partir de um trabalho seminal feito pelo professor Gustavo Busso, na sua tese de doutorado, eu identifiquei 10 tipos de demanda que chegam na atenção primária de saúde. E os organizei por tecnologias a fim de resposta social a essas demandas em 6 tipos de perfil de oferta. Então, há uma demanda por condições agudas, há uma demanda por condições crônicas agudizadas, ou seja, não se manejou bem a hipertensão, a pessoa apresenta uma emergência hipertensiva, e há uma demanda, já mencionei, por condições gerais e inespecíficas, que às vezes, em geral, se apresentam de forma de um evento agudo. Então, essas 3 demandas podem ser solucionadas por um perfil de oferta que vai atenção aos eventos agudos. Há uma demanda por condições crônicas não agudizadas, uma demanda por enfermidades, que eu já também disse o que né? E há uma demanda das pessoas hiperutilizadoras. Esses 3 tipos de demanda podem ser respondidos por tecnologias afins de oferta da atenção às condições crônicas não agudizadas, às enfermidades e às pessoas hiperutilizadoras. E há uma demanda administrativa, uma demanda por atenção preventiva, uma demanda por atenção domiciliar e uma demanda por autocuidado apoiado. Cada uma delas compõe um outro perfil de oferta. A proposta de organização da atenção primária à saúde, a partir desses perfis de oferta, é o que eu proponho num livro que se chama a Construção Social da Saúde, KPS, da Atenção Primária à Saúde. Então esse modelo da construção social da saúde, da APS, tem sido utilizado, por exemplo, nas oficinas de planificação da saúde, do CONAS, onde eu sou consultor, e essas oficinas têm sido feitas em vários estados e em vários municípios brasileiros, em que a construção se faz a partir da metade de uma casa. Como qualquer casa, né? Nós começamos a construir o alicerce da casa.
E aqui nós trabalhamos construindo a casa da PS a partir das mudanças de processos de trabalho. Mudar a atenção primária à saúde só vai acontecer de forma significativa se nós adentrarmos a cada unidade e trabalharmos de reconcebermos os processos de trabalho que ali se desenvolvem. Então, aqui no Alicerce, nós vamos organizar os macroprocessos relativos à estrutura e os macro e microprocessos básicos, tipo, vamos territorializar, vamos cadastrar as famílias, vamos classificar os riscos, as vulnerabilidade social das famílias, etc, etc, etc. Vamos fazer toda a parte de microprocessos relativos à segurança dos pacientes com base muito forte em mudanças de estrutura. Enfim, aqui nós construímos a base. Depois há um conjunto de intervenções que é a construção da parede dos macroprocessos da atenção aos eventos agudos. Depois nós vamos construir a parede dos macroprocessos da atenção às condições crônicas não agudizadas, as pessoas hiperutilizadoras e as enfermidades. Depois nós vamos colocar um teto, que é o macroprocesso de atenção preventiva, colocar um telhado, que são os macroprocessos de demandas administrativas, a porta dos macroprocessos de atenção domiciliar e a porta e a janela dos macroprocessos de autocuidado apoiado. Então, essa é toda a lógica de construção. Né? Então, a gente faz isso com gerenciamento de processos, né? E faz isso com educação tutorial. Quer dizer, o tutor é aquele que sabe fazer e vai fazer junto com as equipes. De modo geral, nós trabalhamos fazendo isso numa unidade de laboratório, onde vão os tutores depois voltam às suas unidades e implantam esse processo. Então, essa é a maneira como nós construímos socialmente essa nova atenção primária à saúde. Então, isso faz parte de um modelo de melhoria contínua. Então, nós trabalhamos muito com ciclos de PDSA, né? Aplica o ciclo, avalia, faz novo ciclo, etc. São ciclos de PDSA a seguir. O processo, como disse, é tutorial e a ênfase é em gerenciamento de processos. Uma outra pergunta é: atenção primária é importante no manejo dos eventos agudos? É fundamental. Né? A atenção primária não é para fazer só programas de saúde pública, com dia da gestante, dia do hipertenso, nada disso. A atenção primária ela tem que dar conta de todas aquelas ofertas, os 6 tipos diferentes de oferta que eu manifestei anteriormente. Então, em relação aos eventos agudos, a atenção primária tem que atender aos eventos agudos de menor gravidade, ou seja, as urgências menores. Se pegar o protocolo de Manchester, por exemplo, seria os verdes e azuis. Né? E, além disso, ela deve estar preparada para fazer o primeiro atendimento dos eventos agudos de maior gravidade que se apresentam na unidade de cuidado primário. Portanto, faz o primeiro atendimento, chama o SAMU para levar a um ponto de atenção resolutivo em urgências de maior complexidade. Então, em Santo Antônio do Monte, onde nós originalmente construímos pela primeira vez essa casa da atenção primária, o correto atendimento às urgências e a estabilização das condições crônicas reduziram em 60% a demanda à UPA. Então, o prefeito gastava R$250 mil por mês, passou a gastar pouco mais de 100 mil por mês. Então, teve um impacto também econômico significativo. E numa outra cidade, também em Minas Gerais, que é Pirapora, tem esses dados embaixo, né, mostrando que
O gráfico da esquerda mostra como era o pronto-socorro do hospital. Ele era um pronto-socorro esverdeado. O que significa isso? Porque o pronto-socorro do hospital estava cheio de pessoas verdes, ou seja, pessoas com baixa complexidade no atendimento da urgência. Isso é que leva a marca a corredor cheio. Então, o que aconteceu? Organizou-se a atenção primária à saúde e o hospital foi amarelado. Ou seja, então, retiraram-se daqueles hospitais aquele grande número de pacientes que que deveriam ser atendidos na atenção primária, que foi, então, preparada para que isso acontecesse. Portanto, a atenção primária tem um alto impacto na atenção aos eventos agudos. E aí vem a pergunta, né? Essa é uma coisa muito preocupante, porque o Brasil adotou, talvez, a proposta de política de saúde mais equivocada e mais danosa em toda a história do SUS, que é a política de UPAs. Ou seja, a pergunta é: o atendimento dos eventos agudos de menor risco deve ser feito na UPA ou na unidade de atenção primária, sabe? Então, como eu viajo muito pelo país, eu vejo com certa preocupação que alguns prefeitos, para abrir uma UPA, os prefeitos retiraram profissionais da atenção primária à saúde, das equipes, para colocar na UPA. Ora, isso é equivocado. A maioria das urgências atendidas nas UPAs deveriam estar sendo atendidas na atenção primária à saúde, porque são azuis e verdes. Essas pessoas que são atendidas na UPA, ao invés da atenção primária à saúde, passam por um processo de medicalização dos sintomas gerais e inespecíficos e das enfermidades. Eu mostrei que 50% da demanda da atenção primária à saúde não é doença. Ou é sintoma geral inespecífico, ou que vai resolver-se por si mesmo, ou é uma enfermidade, um sentir-se mal, que não é passível de diagnóstico. Mas, todas essas pessoas, e eu vou falar de duas em cada uma em cada duas, ao contrário, né, que chegam diretamente à UPA, elas são medicalizadas desnecessariamente, com problemas sanitários, consequências sanitárias e consequências econômicas. Mas pior, o atendimento das urgências menores na UPA quebra um daqueles atributos essenciais que manifestei anteriormente, que é o princípio da longitudinalidade. É essencial que a pessoa, com uma agudização de uma condição crônica, seja vista pelo seu médico de família. Por quê? Porque, em geral, essa pessoa, essa manifestação reflete uma falha na atenção primária de saúde. Mas, além disso, o médico de uma UPA, ele está treinado para concentrar-se num único problema, que é a queixa principal. Enquanto um bom médico de atenção primária de saúde, ele acolhe a queixa principal, mas ele cuida, além disso, aproveitando aquela oportunidade da presença daquela pessoa, que ele conhece por nome, por endereço, em média, 3,5 problemas por consulta. Portanto, é um enorme desperdício de consultas. O atendimento da UPA não substitui o atendimento da atenção primária. Consequentemente, uma consulta se transforma no mínimo em duas consultas, porque a pessoa sai da UPA e vai à atenção primária de saúde. E, por fim, o impacto econômico negativo. Um estudo do Ministério da Saúde, feito pelo Hospital Sírio-Libanês, mostrou que o custo médio de um atendimento numa UPA é de R$ 150. Isso é um custo maior
do que um atendimento de urgência, por exemplo, na Unimed da minha cidade, que é uma das melhores do Brasil, que está em torno de R$120. Portanto, é um enorme desperdício de dinheiro. A UPA não pode vir a substituir uma atenção primária que deve cuidar também dos problemas, dos eventos agudos. A outra pergunta é: a atenção primária é importante no manejo das condições crônicas? E vou dar um exemplo do diabetes. Não sei se dá para ver aqui esse gráfico que mostra a correlação entre o controle glicêmico inadequado e o risco de complicação por diabetes. Então, abaixo nós temos aí 6, 7, 8, 10%. É o resultado do exame chamado hemoglobina glicada, que mede se a condição, se o diabetes está ou não controlado. E na vertical, o risco relativo. Então vejam, se em geral, um valor bom de hemoglobina glicada é igual ou menor do que 7%. À medida em que avança para 8, 9, 10, vejam que a curva vai se acentuando. Ou seja, e aí vai aumentando o risco relativo de retinopatia, a pessoa vai ficar cega, de nefropatia, né? Vai evoluir para doença renal crônica, de neuropatia, vai provavelmente evoluir para uma amputação do pé, por exemplo, e o aumento da microbuminemia. Ou seja, é isso que acontece na rotina das condições crônicas, das doenças crônicas em especial. Né? Após 20 anos da pessoa sendo atendida num sistema que não está em rede e que não tem um bom modelo de atenção às condições crônicas, ela fica cega, ou ela vai para o transplante renal, ou ela faz amputação de uma extremidade, enfim. Né? Veja, se nós organizarmos a atenção primária, né, se construirmos toda aquela casinha e a parede adequada, usando modelos potentes de atendimento a condições crônicas, o que acontece? A cada 1% de redução da hemoglobina glicada, então se eu passo a hemoglobina glicada de 11 para 12 numa subpopulação, ou de 11 para 10, de 10 para 9, de 9 para 8, há uma redução percentual do risco de 37% nas complicações microvasculares, de 21% na morte por diabetes e de 14% no infarto agudo do miocárdio. Ou seja, nós vamos continuar abrindo, né, atendendo infarto agudo do miocárdio com rede de urgência e emergência, ou vamos diminuir os infartos agudos do miocárdio em 14%, controlando a hemoglobina glicada. Né? Portanto, mesmo se aplica a hipertensão, né, em que se nós tomarmos uma população de hipertensão estabilizada, ou seja, com pressão normalizada, reduzir de 25% a 30% os acidentes vasculares no encefálico. Portanto, isso só acontece se nós tivermos uma atenção primária forte. Outra questão importante pergunta importante. A atenção primária, ela é importante no uso racional da tecnologia médica? Hoje é um consenso internacional de que o principal problema do sistema de saúde do mundo inteiro é o cuidado pobre. O cuidado pobre implica a prestação de atenção à saúde, que se caracteriza pela sobreutilização e ou pela subutilização dos serviços de saúde. É comum, às vezes, que as duas coisas estejam juntas. Por exemplo, no fim de vida, uma pessoa idosa
fora de possibilidades terapêuticas, ela costuma receber, né, sobreutilização de tecnologias fúteis e uma subutilização de tecnologias efetivas de cuidado paliativo. Esse cuidado pobre ele é muito extensivo. Nos Estados Unidos, metade dos procedimentos não estão sustentados por evidências científicas. Isso leva a um desperdício na sobreutilização de tecnologias médicas naquele país, que superam 250 bilhões de dólares e que são responsáveis pela terceira causa de morte, 30 mil mortes por ano. Só perde para morte por doenças cardiovasculares e por câncer. Portanto, a subutilização ela é muito danosa, economicamente e sanitariamente. Aqui eu mostro alguns livros que estudam esse fenômeno. Um chama-se Excesso de tratados, de pessoas tratadas. O outro chama-se Excesso de pessoas diagnosticadas. O outro chama-se Pondo fim à reversão médica, que é a incapacidade que o sistema tem de cessar tecnologias que se mostraram inefetivas ao longo do tempo ou que incorporam tecnologias que não provaram ser mais efetivas do que as tecnologias que já existem. Outro é um livro muito interessante, publicado em português, Os Mortais, que fala da impossibilidade da medicina contemporânea em lidar com os fenômenos do envelhecimento e da morte. O outro é o Doente Imaginado. Né? E há um movimento muito forte nos Estados Unidos hoje, né, que propõe uma atenção certa em resposta ao cuidado pobre. E há movimentos nos Estados Unidos, Choosing Wisely, que é escolhendo sabiamente, que as pessoas, né, as sociedades corporativas americanas, Associação de Cardiologia, Associação de Alergia, Associação de Ginecologia, Obstetrícia, etc., recomendam ações, tecnologias que não dadas. Isso na Inglaterra, no National Institute of Clinical Excellence, chama-se Do Not Do Recommendations. O que não fazer, recomendações do que não fazer. Portanto, há um grande movimento de racionalização do uso de tecnologia. E a atenção primária, especialmente através da Sociedade Internacional de Médicos de Família e Comunidade, propõe que ali é o lugar privilegiado da prevenção quaternária, que é a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo para protegê-lo de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Portanto, um papel fundamental da atenção primária à saúde é exercitar a prevenção quaternária e, com isso, impactar, reduzir o fenômeno deletério da sobreutilização de tecnologias médicas. A outra questão a atenção primária é importante na organização da atenção ambulatorial especializada? Ou seja, é possível e desejável que todas as pessoas portadoras de condições crônicas cheguem ao especialista? E aí vem uma segunda pergunta. Quem se beneficia da atenção ambulatorial especializada? Essa primeira pergunta tenta responder a uma ideia de senso comum. Ao longo da minha fala, vocês vão ver que um dos problemas que a gente tem é rebater ideias de senso comum, né, que são muito negativas do ponto de vista de uma organização racional dos sistemas de saúde. Então, há uma ideia de senso comum que todas as pessoas com hipertensão devem passar pelo cardiologista. Todas as pessoas com diabetes devem passar no endocrinologista e assim por diante. Então, eu fiz usando a matemática, né,
e tomando o caso da hipertensão arterial na Bahia, eu fiz a seguinte conta. A Bahia tem 15.280.000 habitantes. Se nós tomarmos a população que só tem SUS, retirando quem tem plano de saúde, ainda tem 13.676.000, ou seja, quase 90%. A Bahia só tem 10%, 10,5% de pessoas com planos de saúde. Na Bahia, como 20% da população adulta tem hipertensão, e a gente tem achado já, por exemplo, um estudo em Curitiba, já é 31% da população adulta com hipertensão, a Bahia tem, grosso modo, 2.872.000, 1.914.000 hipertensos. Dando 1,5 consulta habitante ano, nós precisaríamos, na Bahia, para passar todos os baianos hipertensos pelo cardiologista, 2.872.000 consultas. Um médico cardiologista trabalhando 20 horas por SUS e dando 8 horas por semana só para hipertensão, ele faria 1.160 consultas por ano. Portanto, nós precisaríamos, na Bahia, para passar todo mundo, todos os hipertensos no cardiologista, de 2.475. Mas, sabendo-se que nem todos os cardiologistas trabalham para o SUS, ou seja, dotando-se uma média de 70%, certo? Nós precisaríamos um pouco mais que isso. Mas o fato é que, para 2.475, necessidade de 2.475 cardiologistas na Bahia, a Bahia tem, segundo o Atos de Demografia Médica, apenas 632 cardiologistas. Ou seja, os cardiologistas da Bahia só resolveriam, se fosse necessário, 25% da demanda de cardiologia, de hipertensão arterial. O bom é que isso não é verdade, que todo mundo se beneficia da atenção ambulatorial especializada. Então, quem se beneficia? A resposta é dada por um modelo de atenção aos eventos agudos chamado modelo da pirâmide de ricos, que nos diz que em qualquer parte do mundo, as condições crônicas podem ser estratificadas em 3 níveis. No nível 1, 70 a 80% das pessoas são portadoras de condições crônicas simples, hipertensão de baixo e médio risco. No nível 2, 20 a 30% das pessoas têm condição crônica complexa, hipertensas de alto e muito alto risco. E no nível 3, 1 a 5% das pessoas têm condições crônicas altamente complexas. E aí nós vamos precisar de um gestor de caso. Então, as evidências produzidas por esse modelo demonstram que a organização da atenção especializada depende da estratificação de risco da população usuária, que é feita onde? É feita na atenção primária à saúde. Então, aí, se nós fazemos isso na atenção primária à saúde, e aqui é um fluxo assistencial desse modelo implantado na 15ª Região de Saúde do Paraná, a atenção primária estratifica o risco, aqui é o caso da hipertensão. E a hipertensão pode ser desenvolvida, pode ser estratificada em baixo, médio, alto e muito alto risco. Mas nós sabemos que o baixo e o médio risco são 85% da população. Essas pessoas não vão ao cardiologista. Essas pessoas ficam só na atenção primária, que vai manejá-las e deve ser preparadas para manejá-las adequadamente. Com isso, só 25% das pessoas devem ir a ter uma interconsulta no centro de especialidade.
também não é para ficar lá, né? Então tem que ter o efeito velcro, né? A pessoa chega ali e não sai. A pessoa vai, revê o plano de cuidado e volta para a atenção primária à saúde. Então, com isso, né? Então nós já resolvemos, com baixo grau de heterogeneia e com condições econômicas viáveis do SUS, esse fluxo. Mas não é bem assim que acontece hoje, né? Quando eu visito centros de especialidades médicas em todo o país, os cardiologistas estão lá com muitas pessoas, a maioria são baixo e médio risco. Os de alto risco muitas vezes estão numa fila esperando, porque a regulação de um modo geral é feita por ordem de chegada e não por risco, né? E isso leva a um problema sanitário gravíssimo e a um problema econômico muito sério. Portanto, esse modelo, então, usando essa pirâmide, né, tem que preparar a atenção primária para estratificar todos os riscos e para manejar todos os riscos, né? Isso vai diminuir muito a heterogeneia e vai tornar o sistema viável. Aqui é o caso lá no município de Munhoz de Melo, nessa 15ª, em que os hipertensos de alto risco estão com uma pressão arterial sistólica menor de 71% deles estão com a pressão normal. E 66,7% estão com a hemoglobina glicada igual ou menor que 7%. Esses resultados são espetaculares, mesmo comparados aos de países muito ricos. Outra questão, a atenção primária é importante na organização da atenção hospitalar? Aqui eu vou responder isso com dois indicadores. As internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária e a utilização de leitos de UTI neonatal. Então, a atenção primária, no Brasil nós temos tido uma queda significativa em quase todas as regiões das internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde. É verdade. Mas elas ainda são muito altas, né? Em geral, nós ainda temos aí entre 25% a 30% de internações por condições sensíveis. Mas, recorro às evidências produzidas. 15 pesquisas de boa qualidade realizadas no Brasil, período de 99 a 2007, mostraram que em 12 delas, ou seja, em 80%, as reduções das internações sensíveis à atenção primária estavam associadas à expansão da estratégia de saúde da família. É que eu quero introduzir um novo conceito, né? Não basta ter atenção primária à saúde. É preciso que a atenção primária à saúde tenha um grau de cobertura adequado para que ela tenha maior impacto. Chega em municípios com 30% de cobertura de estratégia de saúde da família, isso tem um impacto muito menor na vida das pessoas do que municípios que têm mais de 70%. Portanto, o nosso objetivo deve ser chegar a uma cobertura mínima de estratégia de saúde da família de 70% ou mais. Porque se nós fizermos isso, eu volto a Santo Antônio do Monte, né, onde foi feita uma pesquisa rigorosa, que envolveu inclusive estudos de amostra domiciliar, nós fizemos um grupo muito forte de pesquisa do CDPLAR, da UFMG, né, liderados pela professora Mônica Viegas, e da Universidade Federal de São João del Rei, do campus de Divinópolis, né? Esse grupo ele fez uma linha de base em 2012. Aí, em 2013, nós construímos aquela casinha, produzindo todos as paredes, o teto, etc. E fez-se uma segunda medida, né, em 2014, pós-intervenção. E vejam,
E a queda foi das internações por doenças endócrinas e metabólicas, né, entre as quais está a diabetes, caiu de 10,8% para 5,5% em um ano de intervenção. Então, tem resultados muito profundos e muito rápidos. Esse gráfico mostra as mortes por AVC. Aliás, aqui eu vou pegar a redução da mortalidade, que é a expansão da estratégia de saúde da família e a redução na taxa de mortalidade nas intervenções por doenças cardiovasculares. Então, veja que o que está em azul é quando a cobertura é inferior a 30% de estratégia de saúde da família. O que está em verde é de 30% a 70% e o que está em amarelo é mais de 70%. Então vejam que o impacto ótimo da estratégia de saúde da família se dá quando se atinge uma cobertura de mais de 70%. Vejam que a mortalidade por AVC foi 31% menor e por doenças cardiovasculares foi 36% menor nos municípios com cobertura de estratégia maior que 70%. Por outro lado, né, as internações por AVC e por doenças cardiovasculares também foram significativamente menores quando a cobertura de estratégia supera os 70%. Portanto, não há dúvida, né, do impacto da atenção primária à saúde. Mas eu quero marcar aqui. Às vezes, nos municípios de porte médio, nos grandes municípios, boa parte dos problemas reside na baixa cobertura de atenção primária à saúde, que fica em torno de 35%, 40%. É preciso avançar, né, a 70% para que se produza os impactos ótimos na mortalidade e na morbidade. E veja, né, que o impacto da atenção primária à saúde também, ele pode ser forte no número de leitos hospitalares. Né? Aqui é um caso muito interessante, na região de Toledo, no Paraná, onde se organizou, naquele modelo que eu mostrei anteriormente, uma relação muito estreita entre a atenção primária à saúde e a especialidade, utilizando essa pirâmide de risco, o que melhorou fortemente a qualidade do pré-natal. Isso fazia-se assim, atenção pré-natal de gestante de risco habitual, feito somente na atenção primária à saúde. Pré-natal de risco intermediário de alto risco, feito na atenção primária à saúde, mas também na atenção especializada, no centro de especialidade, que lá é feito por meio de um consórcio intermunicipal. Então, esse casamento ótimo entre atenção primária e atenção especializada, em que as pessoas se conhecem, o médico da atenção primária está no WhatsApp com o obstetra do centro de especialidade, eles partilham planos de cuidado, eles trabalham juntos, né? Enfim, quando isso ocorre, o que aconteceu em Toledo? O percentual de partos pré-termos realizados nas gestantes de alto risco, atendidas nesse sistema integrado de atenção primária e atenção especializada, foi de 4%. A média do Paraná, naquele ano, é de 12%. Ou seja, reduziu-se quase 2/3 dos partos pré-termos. Qual foi a consequência imediata? O SUS passou a utilizar muito pouco leito de UTI neonatal naquela cidade. Portanto, vejam, essa é a ideia de rede. Né? Rede, às vezes, para melhorar a atenção no hospital, eu tenho que mexer na atenção primária e mexer na atenção secundária. Uma outra pergunta é, a atenção primária é eficiente? Esse é um estudo feito recentemente, mostrando que a atenção primária
ela tem uma eficiência média no SUS de 63%, ou de 0,663 em 1. Mas vejam que ela é muito mais eficiente que a atenção hospitalar, a de média e alta qualidade, de média e alta complexidade, tanto os ambulatórios, centros de especialidade e os hospitais. Aí a eficiência do SUS é baixíssima, é inferior a 30%. Duas coisas, né? A atenção primária no SUS hoje, provavelmente em função da expansão estratégica da família, ela aumentou muito a sua eficiência, mas ela ainda tem muitos pontos a melhorar. Ou seja, nós devemos ter uma meta de chegar a uma eficiência de pelo menos 0,85. Então está muito o que fazer. Nós estamos muito melhores do que a eficiência da média e da alta complexidade. E o que é muito interessante agora neste gráfico é que a linha superior mostra a eficiência da média e da alta complexidade. Então, vejam que. E a linha inferior, no azul, e a linha inferior é a eficiência da atenção primária, que é o gráfico vermelho. Então, esse é um estudo do Banco Mundial em que mostra uma relação entre eficiência na atenção primária e eficiência na média e alta complexidade. Ou seja, nós só teremos um aumento significativo na eficiência da média e da alta complexidade se nós melhorarmos a eficiência da atenção primária à saúde. Mais uma vez, a ideia da organização em rede, né? Muitas vezes esquece aumentar a eficiência do hospital mexendo só dentro do hospital. Então, esse gráfico nos mostra que nós só teremos hospitais, centros de especialidades eficientes se nós aumentarmos a eficiência da atenção primária à saúde. Uma outra pergunta é possível atender prontamente as pessoas na atenção primária à saúde? Muitas vezes, né, a gente se defronta com um problema das filas no SUS. As filas no SUS, a avaliação do SUS, ela é muito rigorosa e ela é negativa, especialmente nesse aspecto, no aspecto da fila. Existe fila na consulta especializada, existe fila na cirurgia, existe fila na atenção primária à saúde. Não é incomum ver que filas às 5 da manhã em algumas unidades básicas de saúde. O que nossos estudos mostram, eu recentemente terminei um trabalho aqui no CONAS sobre o acesso à atenção primária à saúde, é que se nós tivermos uma equipe de atenção primária até 4.000 pessoas, não há nenhuma razão para ter nenhuma fila. Com a nossa proposta, dentro daquela casinha, de organizar os processos de acesso à atenção primária, ela envolve 4 enfoques que devem ser feitos concomitantemente. O mais conhecido é o acesso avançado, que tem sido colocado como a solução do acesso. Isoladamente, ele não tem grande impacto no acesso. Mas o seu princípio é fundamental. Faça hoje o trabalho de hoje. Mas para que nós possamos organizar cada unidade básica de saúde sem nenhuma fila, nós temos que fazer um alisamento dos fluxos assistenciais. Vejam, se vocês que têm experiência de atenção primária à saúde fizerem uma planilha, colocar segunda-feira, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, hora por hora, da segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, vocês vão ver que o fenômeno dos picos e dos vales. Ou seja, segunda-feira de manhã tem muita gente na fila, às 7 da manhã.
Mas na quinta à tarde tem pouca gente. Então, ali, segunda de manhã é o pico, à tarde é o vale. Então, o enfoque do alisamento significa nós utilizarmos estratégias inteligentes de repartir esse fluxo, reduzindo a distância entre os picos e o vale, e aí dá para atender muito mais gente. Mas também temos que introduzir um outro enfoque, que são equipes multiprofissionais interdisciplinares. A medicina de família e comunidade clássica, tal como foi concebida na metade do século passado, todos os fluxos de demanda vão para o médico. Iam para o médico. Olha, se eu tenho todos esses fluxos, aqueles 1.545 problemas, 1.475 problemas, fluindo para o médico, né, isso certamente é responsável pelo burnout desses médicos, e é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Preciso, portanto, redesenhar os processos de trabalho para que o médico fique com aqueles fluxos que são próprios dele, mas que outros profissionais, né, da equipe, e não como NASP só. Né? Eu defendo que devemos ter uma equipe, né, com outros profissionais, tipo, além do enfermeiro, do médico, farmacêutico clínico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, né? E esses profissionais, um para cada 3 equipes, né? E vamos fazer, né, trabalhos que não serão somente consultas médicas e consultas de enfermagem de 15 minutos, mas também trabalhos coletivos, trabalhos em grupo, com metodologias potentes de mudança de comportamento, e um quarto enfoque, que são alternativas tecnológicas no atendimento presencial pacientados. Ou seja, já é possível hoje, né, fazer atendimento à distância que tem um alto impacto, né, e Telesaúde da Bahia provavelmente faz isso, o Telesaúde do Rio Grande do Sul também faz isso, né, reduzindo muito, por exemplo, a demanda à atenção especializada. Então, é possível, onde nós estamos implantando esse modelo de acesso para até 4.000 pessoas, as pessoas estão indo com hora marcada no SUS. E a cada hora a agenda é aberta para procedimentos para eventos agudos e para retornos de pessoas com doenças crônicas, com condições crônicas. E termino, né, com essa pergunta. Será que o PSF é valorizado internacionalmente? Às vezes nós criticamos muito aqui no Brasil, né? O PSF não funciona, a atenção primária não funciona, enfim. Mas aqui eu me reporto a um editorial do British Medical Journal, jornal britânico, das revistas médicas mais importantes do mundo, que no seu editorial, né, no ano de 2010, colocou a opinião de 2 professores eminentes de medicina de família do Reino Unido, que aqui vieram. Que nesse editorial, eu selecionei 2 frases. O PSF brasileiro constitui no mundo, provavelmente, o exemplo mais impressionante de uma rápida implantação de um sistema de APS custo-efetivo e integral. Não é brincadeira que foi feito no Brasil. Nós temos hoje 41.000 equipes de atenção de estratégia de saúde da família. Isso, nós estamos falando aí de 140 milhões de pessoas. São 2 Inglaterras, são 3 Argentinas, né? Enfim. Nós devemos ter muito orgulho do que foi feito na atenção primária à saúde do SUS. E há muito que comemorar nesses 30 anos, e eu acho que a atenção primária à saúde, a estratégia da família, é a joia da coroa do SUS. E eles continuam ricos, olha que estão na Inglaterra,
né, onde foi originalmente, em 1948, desenvolvido o modelo de medicina de família e comunidade. Países ricos devem aprender como o PSF afetou as doenças crônicas, a demanda por serviços terciários e a promoção da saúde. Portanto, né, há muitas outras manifestações de visitantes do exterior louvando a estratégia de saúde da família no Brasil. E termino, né, então, com esse momento de tanto pessimismo, no momento de que o SUS não deu certo, né, uma frase do Congresso da Basco, do professor Michael Marmot, que é uma das maiores autoridades mundiais em determinação social da saúde, que falava sobre os determinantes sociais da saúde nas regiões mais pobres da África e mostrava várias evidências de que tem havido melhores. Então ele cunhou essa frase, otimismo baseado em evidência. Então essa minha apresentação, eu quero buscar dele isso. Atenção primária à saúde no Brasil não deve ser vista pela via do pessimismo baseado em opiniões, então que surge na grande mídia todo dia, mas um otimismo baseado em evidência. Eu tentei aqui, ao longo da minha fala, trazer dados de pesquisas que geram evidências e que mostram que nós construímos uma atenção primária à saúde que tem muito que melhorar, mas que é uma grande obra coletiva do SUS dos seus 30 anos de idade. Obrigado. Então, vamos abrir um momento agora para tirar dúvidas. Tivemos muitas perguntas, gostaríamos de agradecer a participação de todos. E mais uma vez, a colaboração. Muito obrigado, viu? Bora. Eu queria só, Carlos, rapidinho, antes da darmos prosseguimento, algumas pessoas perguntaram sobre a gravação da história de palestra. Ela está sendo gravada, porém, por conta do período eleitoral, né, nós estamos com algumas limitações em relação à disponibilidade. Qualquer solicitação deverá ser feita pelo nosso site, Telesaude Bahia, telesaude.ba.gov.br, ok? No ícone Fale Conosco. Okay? Então, peço que vocês acessem nosso site e façam as solicitações por lá. Vamos dar início aqui às perguntas. Doutor Eugênio, como estamos aí, disponibilidade, podemos dar mais uns 20 minutinhos para as dúvidas? Sim, eu estou à disposição. Vamos iniciar então. A Ana Paula, ela fala de Campo Verde, Mato Grosso. Como trabalhar na atenção primária a promoção da saúde de forma resolutiva na comunidade? Hoje a população nos vê de forma curativa. Como mudar essa visão errônea do nosso trabalho? E a Fernanda de Ribeirão Preto, ela traz apontamentos semelhantes, né? Ela fala: os programas realizados com foco em promoção e prevenção da saúde têm pouca adesão por parte da comunidade. Essa falha está no sistema, divulgação, em profissionais não qualificados na área. Existe algum programa para melhorar essa adesão? Como a atenção primária observa esses fatores? Bom, eu acho que a desvalorização relativa da promoção e da prevenção, né, é uma marca dos sistemas de saúde flexneriados. Eu mostrei aqui, né, um modelo de atenção às condições crônicas. Então, com base na literatura internacional, eu desenvolvi um modelo que tem 5 níveis. O primeiro nível é a promoção da saúde, em que nós vamos trabalhar
sobre os determinantes sociais intermediários, educação, saúde, emprego e renda, saneamento. Que só vai estar disponível até às 14 horas de amanhã. Na forma de programas intersetoriais, sobre o conjunto da população. Mas nós sabemos que 84% de uma população qualquer vai ter algum determinante social proximal, que são aqueles ligados a estilo de vida, comportamentos. E aí, então nós vamos trabalhar, e ainda não falei de implantação de doença, nem de condição de saúde. Nós vamos trabalhar, né, com programas, né, de mudança de comportamento. Né? Então, nós estamos falando aí de trabalhar a questão da alimentação inadequada, a questão da inatividade física, enfim. Né? Isso, né? Então, esse é o segundo nível do modelo. É interessante que, nesse modelo, a promoção e a prevenção representam Não, esse é o tema, mas eu pensei que você não vai conseguir. atenção primária à saúde. Tem outra saída aqui. Nós fizemos tudo certinho a partir da implantação de uma condição de saúde, ou seja, aquilo que eu mostrei, né? O nível 3, 4 e 5, a gestão da condição de saúde, a gestão de cargo, nós vamos no máximo impactar 20%. Ou seja, portanto, é muito importante que a gente valorize a promoção da saúde e a prevenção das condições de saúde. Né? Isso, em parte, não é feito porque o modelo não está muito desenhado para isso, mas, em parte, porque também, né, nós temos pouca vivência de mudanças de comportamento, de tecnologias de mudança. Nós temos pouco domínio sobre tecnologias de mudança de comportamento. E é por isso que eu proponho, né, a introdução de outros profissionais de saúde, novas formas de atenção que não seja atenção médica de 15 minutos, atenção de enfermagem de 15 minutos, né? Estou dizendo novas tecnologias de encontro clínico, como atenção contínua, atenção compartilhada, grupos de pares, né? E também certos conhecimentos que nós não detemos para mudar o comportamento das pessoas, e que vem de disciplinas como a psicologia cognitiva e comportamental, né, que tem dado muito bons resultados no tabagismo, né, a entrevista motivacional, a técnica de solução de problemas, coisas que a gente no dia a dia a gente não domina. Por isso é que eu proponho novas tecnologias, com novos conhecimentos, com equipe multiprofissional trabalhando de forma interdisciplinar. Então, eu acho que essa é importante. Próxima pergunta é de Luiz Evandro, de Camaçari, aqui na Bahia. Ele comenta que tem poucos médicos especializados na atenção primária, muitos que atuam na saúde da família sequer têm especialização em saúde da família. Como orientar ou direcionar esses médicos no sentido de atuarem como médico de família e comunidade? Sim, é verdade que nós temos poucos médicos de família com residência ou mesmo com especialização. Né? Certamente que as políticas deveria haver políticas de incentivo, né? Incentivos financeiros e morais, né? Para que houvesse uma adesão maior à medicina de família e comunidade. Mas é possível fazer alguma coisa, né, nesse meio tempo, né? Acho que a experiência nossa de campo tem mostrado que é assim. Né? Então, uma das formas que nós temos feito é exatamente, né, preparar a atenção primária e a atenção especializada em grupos, como uma unidade clínica só. Né? E utilizar, né, o conhecimento, né, utilizar a equipe de cuidados especializados para preparar as equipes de atenção primária
que não tiveram formação de medicina de família e comunidade, para lidar com esses, pelo menos com esses problemas mais comuns, os 28 problemas mais comuns, que representam 50% da demanda. Nós temos tido resultados interessantes, que eu mostrei aqui, em Nós de Melo, no Paraná, em que há uma fertilização entre especialistas, e aqui a questão do matriciamento é muito importante. O matriciamento, aquelas equipes de atenção primária à saúde, não só médico, selecionam alguns problemas que têm dificuldade e o especialista vai para lá ou eles vão para o processo de especialidade e vão discutir os casos clínicos. Esse, por exemplo, em Toledo, foi um fator que levou a que aquelas equipes tivessem uma resolutividade de 95%. Mas tem que ter uma política de médio e longo prazo, com incentivos financeiros e econômicos para incentivar a formação de médicos de família. Não só médicos, porque também os enfermeiros, os dentistas e os outros profissionais também devem ser especialistas em atenção primária. Porque, como eu mostrei, a clínica da atenção primária é muito similar. A próxima pergunta é de Marcele Maringá. Ela pergunta o que a nova Política Nacional de Atenção Básica vai influenciar na atenção primária. E a Vanessa, ela faz uma pergunta semelhante. Ela traz: gostaria que discutisse qual a perspectiva da atenção primária no Brasil diante do cenário atual que vivemos em relação ao financiamento e a nova política. Olha, eu não sei, mas eu não participei assim, ativamente nem da elaboração, nem da discussão da nova Política Nacional de Atenção Básica. Mas eu acho que, para mim, o problema principal não está nessa normativa distante do Ministério da Saúde do que a atenção primária à saúde. Para mim, e o que essa experiência de campo, que hoje nós, por exemplo, estamos no CONAS aqui, já em 10 estados brasileiros, em 20 regiões, em 640 municípios, lógico, com experiências distintas, há um potencial enorme de melhoria da atenção primária à saúde, melhorando os processos de trabalho. Eu acho que a gente não faz trabalhar em processos. E não trabalhando processos pode ter as melhores porcarias do mundo, porque se a gente não melhorar o processo lá na ponta, nós não vamos ter resultados muito bons. Infelizmente, a gente trabalha pouco a mudança dos processos. Essa é a proposta que eu trago ali, embutida naquela ideia da construção da casinha. Casa da atenção primária. A Flávia, da Paraíba: como solucionar a fragmentação que ainda existe na atenção básica? Bom, será que eu podia dizer... eu acho que a fragmentação, mais uma vez eu quero dizer, a fragmentação ela vai resolver-se na medida em que a gente organize processos de trabalho com visão na estruturação de redes e preparando a atenção primária para os 3 papéis na rede. O papel de manter a base populacional, o papel de resolver os problemas e o papel de coordenar os fluxos de atenção, de fluxo de pessoas, produtos e informações ao longo de toda a rede. Elisa Carvalho, de Salvador. A Elisa Carvalho, de Salvador: considerando o pouco conhecimento dos profissionais sobre a rede de atenção disponível em seu território, como é possível efetivar a coordenação do cuidado a partir da atenção básica? Mais uma vez, quer dizer, essa metodologia que eu expus, ela começa
construindo aquele alicerce, né? Então, processo de trabalho de territorialização, processo de trabalho de classificação de risco de família, processo de trabalho. Cada parte daquela casa é um conjunto de processos de trabalho que vão sendo construídos, né, paulatinamente, né? Então, o modelo que nós usamos aqui no CONAS é um conjunto de 6 oficinas teóricas, seguidas de período de dispersão, e depois entra oficinas tutoriais em que os processos de trabalho vão sendo implantados gradativamente, aí a casinha vai tomando forma, né? E nós temos bons resultados hoje em vários lugares do país, e quando nós chegamos, quando fizemos a linha de base, né, os processos estavam muito desorganizados. E aí, mesmo sem contratar novas pessoas, mesmo sem mais dinheiro, etc., nós mexendo nos processos de trabalho, a gente tem uma mudança muito significativa. A Elisa ela ainda pergunta a que se refere o acesso avançado de segunda geração. O acesso avançado de segunda geração, ele vem porque a primeira geração de acesso avançado foi feita lá na Casa Permanente nos Estados Unidos, e que tinha um objetivo mais de fazer um aumento do giro de consultas médicas, porque havia filas para consultas médicas muito grande, né? Então, esse mesmo grupo, que na Casa Permanente fez a primeira geração, ao evoluir do processo, eles viram que era preciso algo mais, né? Era preciso, né, para que se conseguisse aquele princípio, faça hoje o trabalho de hoje, ou seja, elimine o backlog, ou seja, elimine aquela fila, certo? Né? Você tinha que ter outras inserções, né? Do tipo que evoluiu posteriormente com outros trabalhos para não ficar só na tecnologia do acesso avançado, porque muitas vezes, em experiências até no Brasil, fazendo só o acesso avançado, você aumenta o número de consultas médicas, mas não, como foi em Porto Alegre, há uma tese de doutorado nesse sentido, aumentou muito o número de consultas médicas, mas não aumentou igualmente o número de pessoas atendidas. A hipótese do autor é que aumentou muito as consultas das pessoas hiperutilizadoras. Portanto, é nesse sentido que eu falo, o acesso avançado isoladamente, ele não é suficiente para a gente fazer, né? É preciso colocar os 3 outros enfoques de alisamento dos fluxos, de introduzir novos profissionais da atenção primária, né? E de utilizar atendimento à distância. A Márcia Verônica de Itabuna, aqui na Bahia. O que me preocupa é o descompromisso de alguns profissionais que se encontram na atenção primária. Progressivamente, isso vem crescendo. Desmotivação exacerbada, que gera um não acolhimento à demanda que chega a sair sem ter sido escutada adequadamente e levados ao pronto atendimento. Aí ela pede algum comentário a respeito disso. Quando a gente discute nessa proposta que eu mostrei, a questão do acesso, né? Nós já discutimos, para que tenha, eu falei aqui, até 4.000 pessoas, eu garanto que a gente coloca todo mundo com hora marcada no SUS e temos várias experiências no Brasil. Mas para fazer isso, há um pressuposto. Não há milagre, né? Não estou propondo aqui nenhum milagre. Há um pressuposto. Que as horas contratadas devam ser cumpridas. Isso a gente coloca
caro para o secretário. Se tem um contrato de trabalho de 8 horas, o médico ele tem que ficar 8 horas na unidade. E assim também os outros profissionais. Né? Porque senão, né, não é possível, não há... Eu sei que não é regra, mas existe, né, em lugares em que as 8 horas são transformadas em 32 consultas. Feitas as 32 consultas, né, as pessoas deixam a unidade. Mas, então, há um pressuposto. Organizar o acesso significa cumprir a carga de trabalho contratada. A Janaína, de São José do Rio Preto, São Paulo. Existe algum estudo que mostre que o fortalecimento da população em relação ao conhecimento sobre redes de atenção à saúde diminui o congestionamento no acesso de urgências e emergências? Sim, eu mostrei o caso de Santo Antônio do Monte, né, em que, fazendo o atendimento da atenção primária à saúde, dos eventos agudos, né, e também dos eventos crônicos, dos atendimentos preventivos, etc., aquela UPA foi esvaziada, né? E o prefeito gastou muito menos dinheiro. Além do que lá também, né, o prefeito passou a gastar menos dinheiro com combustível de ambulância, porque a ambulância não tinha que toda hora para Divinópolis levando gente com evento agudo. Uma última pergunta aqui do Iago. Em relação ao termo de ajustamento de conduta, TAC, vejo que a população irá receber um cuidado mais qualificado e resolutivo, mas também irá gerar um gasto a mais para os cofres públicos para a manutenção da equipe de saúde da família trabalhando 40 horas semanais. Aí ele pede algum esclarecimento sobre o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta, tanto quanto eu sei, não sou especialista nisso, né, instrumento que o Ministério Público utiliza, né, para que aquele gestor cumpra algo que foi definido. Né? Então, mas muitas vezes, assinar um termo de ajustamento de conduta é uma coisa que se faz, mas eu quero insistir muito na mensagem central que eu estou trazendo. Sem mexer em processo de trabalho, pode assinar tanto de termo de ajustamento de conduta que quiser, que aquilo não vai mudar, entendeu? O que muda efetivamente é organizar os processos de trabalho. Mapear o jeito que está sendo feito e propor um novo jeito, tá certo? Para fazer essas coisas de uma forma mais adequada. Agora, se eu não tenho... Né, e uma coisa muito interessante que a gente observa. Né, muitas vezes, o ideal para a gente mudar uma unidade de saúde, seja em qualquer nível, mas também na atenção primária, é mexer concomitantemente, melhorando a estrutura, melhorando os processos, porque assim nós teremos mais resultado. Mas eu quero insistir, nós estamos mexendo em muitos municípios e em muitas unidades. Em muitos lugares não houve possibilidade de mexer na estrutura. A estrutura continuou a mesma, às vezes estrutura precária, mas organizando os processos de trabalho melhora muito a atenção às pessoas. Não é o ideal, mas muitas vezes é o que se pode fazer. Bom, estamos já no nosso horário, né? Pedimos desculpas às pessoas que mandaram outras dúvidas e que, pelo momento, não podemos mais atendê-los. Aos profissionais que são do estado da Bahia, que ainda não conhecem os serviços do Telesaúde, entre no nosso site, Telesaúde, repetindo o site aqui, telesaude com 2s.ba.gov.br, façam seu cadastro, né, para solicitar teleconsultorias. Né? Essas dúvidas também podem ser respondidas pela nossa equipe multiprofissional
e especialistas em atenção básica, ok? Gostaríamos de agradecer a todos pela participação, agradecer também ao Dr. Eugênio Vilaça pela contribuição e pela disponibilidade aqui no horário extraordinário, né? A primeira vez que nós fazemos uma web palestra após as 17 horas, então quero agradecer demais, professor, as palavras aqui, a aula que foi dada a todos nós, aprendemos muito, né? E aproveitar para convidá-los a participar da nossa próxima web palestra, né, que será amanhã, agora dessa vez no horário normal, às 14 horas.